Senhores, vamos dar seguimento à nossa reunião de julgamento de julho de 2021, agora tratando os processos da manhã do dia 15/7. Julgamos até, antes do intervalo, esse breve intervalo que fizemos, o número 84, que era do senhor Elias Antônio de Oliveira, relatoria do conselheiro Douglas, e o processo que terminou com o resultado de negativa de provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, item 85 de minha relatoria, Sebastião Martins dos Santos. Vamos ao caso. Presente taxa de recurso voluntário formalizado pelo contribuinte, decisão em folhas tais 179 a 189. Tem alguma impropriedade aqui que eu já identifico para corrigir, porque a folha 179, omissão de rendimento caracterizado por depósito de origem não comprovada e ainda omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário, por acréscimo patrimonial descoberto. Resultou a ação fiscal da apuração de um crédito no valor de 838 mil. Visou verificar informações prestadas pelo contribuinte de IRPF, a ação fiscal, os valores declarados oriundos de dívidas e ônus reais contratados com outras partes. O contribuinte, nesse período, teve um aumento relevante de patrimônio e o lastro para esse valor era um crédito de 1.100.000, 1.400.000, se não me engano, ocorrido, 1.140.000, ocorrido na sua conta em dezembro, tá bom? Então, o contribuinte confirmou a conta em que gerou esse crédito era movimentada em cotitularidade e afirmou que esse valor de 1.400.000 teria sido emprestado pelo seu irmão e como prova um determinado instrumento particular de contrato de mútuo que ele apresenta. Ele se manifestou contra a autuação, reclamou que não foi feita uma apuração mensal. A DRJ diz que está tudo normal, porque o valor do crédito ocorreu lá no final do ano, o crédito principal, da que gerou todo o acréscimo patrimonial teria ocorrido lá no final do ano e, portanto, não precisaria tratar disso nos períodos anteriores. Contribuinte, e assim negou provimento, lá à impugnação do contribuinte. Contribuinte resignado apresentou o recurso voluntário, em que eu vou tratar as conclusões agora a partir do meu voto. Inicialmente, em sede preliminar, a defesa arguiu nulidade do lançamento por não ter o agente fiscal demonstrado pormenorizadamente e mensalmente o valor da distorção que culminou no acréscimo patrimonial descoberto. Nesse ponto, eu aqui trago a legislação correlata, e ainda, em particular, aqui o artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda, que diz que as quantias são tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial das pessoas físicas apurado mensalmente. A análise do relatório fiscal evidencia com clareza que a autoridade lançadora fundamentou a exigência exatamente na legislação acima transcrita, conforme se vê no excerto abaixo. Ele coloca o valor informado no montante de 1.140.000, referente ao ano 2008, e que até presente data não foi comprovado, caracteriza acréscimo patrimonial a descoberto. Senhores, nesse sentido, eu não vou perder mais tempo para tratar, que eu acho que a partir daqui eu trato dessa matéria específica, sem a necessidade de sequer ler. A fiscalização tratou um crédito na conta como acréscimo patrimonial descoberto, quando, na verdade, o acréscimo patrimonial descoberto demanda cálculos mensais do confronto entre origem e aplicações. O excesso de aplicações num determinado mês corresponde, em cada mês que acontecer, ele corresponde a acréscimo patrimonial descoberto. Ou seja, um mútuo que eventualmente não seja comprovado, ele não é acréscimo patrimonial descoberto. Ele pode ser qualquer outra coisa, menos acréscimo patrimonial descoberto. Porque senão você está unificando aí a análise das infrações de acréscimo patrimonial descoberto com infração decorrente de depósito bancário de origem não comprovada. Então, eu voltando aqui, o que se pode constatar pelos elementos contidos nos autos sintetizados acima é que a fiscalização considerou como acréscimo patrimonial descoberto o valor de um mútuo,
O COR da legislação de regência considera tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial de uma pessoa física apurado mensalmente, e assim um contrato de mútuo que, em essência, corresponde a uma operação de empréstimo, não evidencia qualquer acréscimo patrimonial, não obstante possa ser devidamente comprovado acobertar um aumento de patrimônio. Não havendo a comprovação da operação, a fiscalização teria dois caminhos a percorrer. O primeiro seria, se identificado o momento em que o numerário ingressou no patrimônio fiscalizado, promover o lançamento como mera omissão de rendimento, neste caso recebido de pessoa física. O segundo caminho seria, caso não fosse identificado o efetivo ingresso do numerário do patrimônio do fiscalizado, promover a apuração mensal de origens e aplicações para, no mês em que estas superarem aquelas, promover o lançamento, naturalmente desconsiderando a origem correspondente ao mútuo não comprovado. Aí sim, amparado pela presunção de omissão de rendimento decorrente de evolução patrimonial, justificada pelos rendimentos tributáveis, não tributável ou tributável exclusivamente na fonte. Embora as peculiaridades do caso concreto possam apontar para que a forma de apuração adotada pela fiscalização poderia ter sido mais benéfica ao fiscalizado, porque esse foi o argumento da DRJ, não se pode assegurar que assim seja, já que demandaria, por exemplo, a identificação de como ocorreram as aplicações mais relevantes no período, em particular a relativa à aquisição de apartamento citado numa decisão recorrida, que tem uma determinada, no período, tem um investimento na compra de um apartamento, cujo valor, de fato, foi maior que o montante considerado omitido pela fiscalização. Contudo, diante da indicação pontual da evolução patrimonial mensal, teria o contribuinte a oportunidade e possibilidade de demonstrar como se deu o pagamento e de onde se originou o numerário. Ou seja, ele, no curso do período, tem uma aquisição de pagamento que a DRJ falou, tá vendo? Só esse apartamento já seria maior. Mas esse apartamento seria o lastro para você vir cotejando mensalmente e, de repente, até tributar duas coisas, né? Assim, dessa forma, considerando que a autoridade administradora valesse de premissa equivocada, já que um contrato de mútuo por si só não pode ser considerado um acréscimo patrimonial, e considerando ainda que deixou de apurar mensalmente as quantias correspondentes à evolução do patrimônio do fiscalizado, não justificada pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, o objeto de tributação definitiva, entende-se que o agente fiscal não se desincumbiu adequadamente da obrigação de verificar a ocorrência do fato gerador, de determinar a matéria tributável e de calcular o montante devido, evidenciando mácula que é o que dispõe o artigo 142 do CTN, o que justifica reconhecer a improcedência do lançamento relativo ao acréscimo patrimonial. Esse valor, e agora que acho que esse valor nem constou na conta dele, só tem na própria declaração, e ele avisando que o empréstimo traz um tal contrato de mútuo lá e tal, tentando justificar. Então, esse valor não teria sido sequer teria constado da própria movimentação financeira, que pudesse, de repente, a gente justificar assim, mas não é por isso, mas na essência houve a omissão e, portanto, não teve prejuízo, o contribuinte poderia, enfim. Me parece que esse caso, o lançamento é improcedente. Com relação ao acréscimo patrimonial, já agora tratando de mérito, em razão das conclusões acima expostas em inquietações recursais sobre o mérito, eu entendo que pede objeto a razão da inquietação do contribuinte. Já na questão dos depósitos de origem não comprovada, a defesa aponta que a fiscalização, sem qualquer prova, atribuiu ao recorrente 50% dos valores de depósitos identificados. Ele diz que a conta era do irmão e os recursos eram movimentados com o irmão. Dele só eram 10 mil e outro, um crédito de 10 mil e outro de 15. Traz considerações sobre a impossibilidade de considerar meros depósitos como renda, cita a súmula do TFR número 82, também, que entende que é ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em depósito, cita ainda entendimentos doutrinários, ou seja, trata a questão basicamente de maneira teórica, e eu aponto aqui que a súmula não empresta seus efeitos à demanda, o tributo não foi lançado exclusivamente sobre valores depositados bancários identificados, porque eu não identifico nesse lançamento de depósito de origem não comprovada como exclusivamente o lançamento feito com base em depósito, porque a fiscalização não pega o extrato e lança, ela pega o extrato e busca informação do contribuinte. E, portanto, o que está sendo tributado não é tão só a movimentação financeira, vê-se que, de fato, o lançamento, nesse caso, se dá por presunção legalmente instituída, expressamente prevista em lei, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no procedimento, não podendo o agente fiscal deixar de aplicar o preceito.
E ainda eu faço algumas outras considerações e coloco aqui que, não obstante, a defesa se limitou a tratar de questões conceituais ou teóricas ou formais, mas sempre sem maiores detalhamentos, deixando de aproveitar a oportunidade e aclarar a origem. Assim, não há elementos que apontem inequivocamente qualquer mácula no lançamento, ainda que se alegue que parte dos valores movimentados foram objeto de mútuo e a mera apresentação de cópias de declarações de rendimento mutuante e mutuário não é suficiente. Eu até coloquei isso aqui porque teve um campo específico que ele trata disso, mas agora, lendo aqui, e tenho já bastante tempo que eu fiz esse processo, eu não saberia dizer se o mútuo seria só aquele valor lá do milhão e tal, mas pode ser até que essa matéria em si acabe perdendo o objeto também por conta da minha proposta anterior de exonerar o lançamento com base no acréscimo patrimonial descoberto. Não obstante, ainda que reste alguma coisa, ou ainda que reste superada lá a minha consideração, eu entenderia que não caberia a exigência que foi feita pela DRJ e pela fiscalização de demonstrar de demonstrar o fluxo dessas operações, tá bom? E assim, senhores, tendo em vista que o fiscalizado não se empenhou em demonstrar o efetivo fluxo financeiro da operação, nos termos da legislação, o valor em questão corresponde ao rendimento bruto passivo de tributação, já que para tanto baixo benefício do contribuinte quanto à imputação de 50%, o fiscal nada fez do que cumprir o parágrafo 6º do 42. Ademais, quanto à alegação de que a maioria dos valores movimentados pertencia a outro titular de depósito, não havendo efetiva comprovação, não há de se aplicar os termos da súmula CARF 32, que diz que a titularidade dos valores é de quem constar na conta como titular, né? Assim, não há retoques. Nesse sentido, o contribuinte ainda questiona a multa de mora sobre multa de ofício. Eu afirmo aqui que ele aparentemente se equivoca, porque não tem multa de mora sobre multa de ofício, que tem a multa, os juros de mora, e eu trato os juros de mora, falo sobre isso para dizer que se a multa de mora incide sobre a multa de ofício, em conteste que a regularidade da sua, e aqui nem é multa de mora, os juros de mora, né, nos termos da súmula CARF 38. E o que eu quero dizer é que ele reclama da concomitância dos juros de mora. Eu falo assim, olha, se os juros de mora incidem sobre a multa de ofício, é lógico que eles podem ser aplicados concomitantemente, assim nada a prover. O contribuinte também argue que a presunção em que se baseou o lançamento, não autoriza a qualificação da multa de ofício. Eu falo que não foi qualificada a multa, o percentual aplicado foi de 75%, assim nada a prover. E nesse sentido, eu dou parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para afastar, e nesse caso vai ser a parcela maior do lançamento, relativo ao acréscimo patrimonial descoberto. Senhores, considerações? Isso, presidente. Eu, quando fui ver aqui o APD, a questão do APD, eu procurei aqui aquela planilha de evolução patrimonial, né? E me estranhou realmente, porque não existe ela nos autos, né? E aí, quando eu vi sua explicação aí com mais detalhes, eu entendi o porquê, né? Depois eu fiquei também me questionando esse mesmo ponto, né? Por que então não lançar como no depósito não comprovado, mas aí não teve depósito. Ele pegou essa informação da declaração dele e, né, disse que não comprovou. Eu fui ver agora o relatório fiscal, disse que ele não comprovou o depósito, tem na declaração do doador, tem no donatário, mas não tem o valor, já que ele não comprovou, então lançou como APD, ficou meio... Né, talvez para fazer isso ele teria que fazer toda aquela planilha, evolução patrimonial, tudinho, então realmente aqui ficou faltando mesmo esse detalhe. Senhores, considerações adicionais? Podemos ir ao voto? Então, Daniel, como vota, conselheiro relator dando provimento parcial para excluir, exonerar o lançamento relativo ao acréscimo patrimonial descoberto. Eu acompanho. Douglas? Acompanho, presidente.
Francisco também acompanhou. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, assim acorde mesmo colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial. Ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado e seus consectários legais, incidentes sobre os valores apurados a título de acréscimo patrimonial descoberto. Próximo processo, item 86, processo retirado de pauta por determinação do presidente de turno. O conselheiro relator informou anteriormente à reunião a possibilidade de relatar o processo em razão da necessidade de saneamento dos autos, que não retornarão para a pauta da reunião subsequente, devendo ser movimentados por despacho. O recurso voluntário veio faltando uma folha, ou duas, a penúltima folha, se não me engano, e o conselheiro relator não tinha percebido isso, e, portanto, pediu para retirar de pauta. Processo seguinte, 87, processo de retirar de pauta a pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e assim os autos serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. Só destacando, processo 86 era do Pedro Arfo Pereira, relatoria do Francisco Guarita, e o processo seguinte, 87, processo do José Hugo Lacerda Machado, relatoria do conselheiro Douglas. Próximo processo, 88, conselheira Débora Fófano, José Arthur Studart. Processo de final 2006-04. Por favor, conselheira Débora. Sim, esse processo não demanda de maiores dificuldades, aqueles rendimentos recebidos do exterior, do PNUD, o período é do exercício de 2003 e 2004, né, nos calendários 2002 e 2003, e houve o lançamento, num ano foi como rendimentos omitidos de fontes do exterior e no outro como classificação indevida de rendimentos na DIRF. Na declaração de ajuste, o contribuinte lançou como rendimentos isentos e foi lançada a multa isolada. A decisão de primeira instância manteve o lançamento, mas como já tem uma decisão do SPJ, né, que considera como não fora da incidência do imposto de renda, então eu estou dando provimento ao recurso voluntário. Se for necessário algum esclarecimento adicional, eu posso dar uma lidinha aqui em algum termo, mas basicamente essa é o objeto do lançamento. Então, como é do exercício 2 e 3, está fora da multa e estou dando provimento na realidade. Ok, senhores, considerações? Na verdade, a multa cairia por dois motivos, né, Débora? Por ser relativo ao rendimento recebido no âmbito do PNUD e ainda por conta da impossibilidade da concomitância de multa, inclusive objeto de súmula, que só pode ocorrer, nesse caso, a partir de 2007. Alguém quer algum esclarecimento, senhores? Está à vontade para votar? Todos? Conselheiro relatora negando provimento ao recurso voluntário, então como vota o conselheiro Daniel? Não, presidente, dar provimento. Desculpa. Dar provimento ao recurso. Eu anotei. Eu acompanho, presidente. Eu anotei dar provimento. Se eu falei negando aqui, é força do hábito, então, que a maioria a gente acaba negando. Por favor, Daniel, você acompanha a conselheira relatora dando provimento ao recurso voluntário, é isso? Acompanho. Ok, Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Thiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, nesse sentido, o processo do contribuinte Jorge Arthur Studart, acórdão de membro colegiado por unanimidade de voto em dar provimento ao recurso voluntário. Passamos ao processo seguinte, Juarez Lourenço, de Oliveira Júnior. Por favor, conselheira Débora. Esse é um processo que já passou pela nossa turma, foi baixado em diligência, e ele refere-se, no caso, à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 100.844,84, né? A decisão, o contribuinte apresentou a impugnação, a DRJ manteve, né? E interpôs o recurso voluntário. Ele falou, essa retenção é decorrente de uma ação judicial. E, na sequência, ali no voto, eu vou explicar mais, eu vou passar mais por cima aqui. Então, daí ele apresentou o recurso voluntário, falando que ele sofreu, e que sobre essas verbas que ele levantou nesse ano calendário de 2006, a Justiça determinou que não haveria retenção do imposto de renda, porque se tratariam de verbas que não estariam sujeitas à tributação. Então, inicialmente, quando a gente analisou esse processo, foi em outubro de 2019, o colegiado entendeu
no sentido de baixar em diligência, né, para dessas alegações do contribuinte e das informações constantes no comprovante de retenção na fonte ali da Justiça, de ter sido ele retido a título de imposto de renda o valor de 135 mil, no código 5936, referente ao processo tal. Então, para que a unidade informasse, usando os calendários, os valores dos rendimentos declarados pelo contribuinte e o valor do imposto de renda retido na fonte, do qual já se beneficiou em relação à referida reclamatória trabalhista. Em cumprimento à diligência, a Delegacia de São Paulo, ela produziu o relatório fiscal, que eu reproduzo aqui os pontos, né? Então, quanto aos rendimentos declarados, ele declarou rendimentos tributáveis de 366 mil na declaração de 2007, tendo sido apurado na notificação de lançamento o valor tributável de 300 mil e valor resgatado de 434 mil, subtraindo seus honorários advocatícios. Na declaração de 2 exercícios, daí ele declara a segunda parcela em 2013, ele declara que recebeu acumuladamente o valor de 314 mil, não contestado pelo fisco. Quanto ao imposto de renda retido na fonte, consta a informação de retenção no Banco do Brasil em 17 de 5 de 2012, o valor de 135 mil, com código 5936. Na declaração de 2007, ele declarou 101.120,56, gozada pela notificação de lançamento, e o contribuinte somente teria se beneficiado do valor original de 85 mil, declarado na declaração de 2013, e não contestado pelo fisco. O contribuinte da ilha tomou ciência desse relatório e ele apresenta a manifestação pedindo, né, o deferimento, que seja alterada a declaração dele para essa de 2006, para excluir do lançamento o valor do imposto de renda declarado no valor de 100 mil, e também a alteração para que seja excluída do rendimento tributável o valor de 300 mil, e transferido para o item rendimentos isentos não tributáveis, no campo indenizações por rescisão do contrato de trabalho, inclusive PDV e por acidente de trabalho. Então, o recurso é tempestivo, o local deve ser conhecido. Então, ele, aqui nesse processo, ele já estou tratando da diligência, né? De acordo com a notificação de lançamento, foi efetuada a glosa do imposto de renda retido na fonte no valor de 100 mil, 844,84, por não constar do extrato judicial o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Na impugnação, o contribuinte informou que o valor corresponde à retenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos da parcela em controvérsia na ação trabalhista número tal, ainda tramitando junto à Vara de Trabalho de São Paulo, não existindo, portanto, cálculo de liquidação de sentença, qual será elaborado quando ao final da ação por ordem do juiz. A autoridade julgadora de primeira instância manteve o lançamento sob o argumento de não haver a comprovação da retenção nem o recolhimento do imposto de renda na fonte vinculado ao rendimento auferido na ação judicial número tal no ano de 2006. Afirma ainda que, diferente do que alega o impugnante, no despacho exarado pelo juiz trabalhista, após questionamento realizado acerca dos valores retidos e recolhidos sobre os valores em controversos pagos, que a retenção somente ocorrerá quando a liberação total do crédito exequendo. No recurso, o recorrente alega que o montante levantado, correspondente aos valores incontroversos, que foram definidos e calculados pelo cartório da Vara Trabalhista, com apuração do total devido bruto de 515 mil, descontados o valor de INSS, e 100 mil referente ao imposto de renda, resultando um valor líquido de 414 mil. Foi emitida, então, em 11 de 4 de 2006, a guia de levantamento, né, e o mesmo foi recebido em 24 de 4 de 2006. Alega que, a partir dos referidos cálculos, ser de responsabilidade da reclamada prever SA Seguros, que passou a ser Unibanco, à época do levantamento, e que hoje é Itaú Previdência, a responsabilidade pelo recolhimento do INSS e imposto de renda. Então, como disse, já foi convertido em diligência, né? Em atendimento solicitado, foi lavrado o termo, foi encaminhado ao contribuinte, ele reitera as alegações da impugnação e do recurso, requerendo, ao final, a retificação da declaração.
Aqui eu transcrevo o artigo 43, constante disposição legal, o imposto de renda devido à medida em que o rendimento e ganho de capital forem percebidos, não importando por a sua incidência a denominação da receita ou rendimento. Em relação à ação judicial, o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar os documentos. Aqui eu transcrevo os documentos que ele foi intimado. Apesar do contribuinte alegar que todos os documentos e informações terem sido amplamente fornecidos, deve-se deixar consignado que a sentença que homologou os cálculos periciais, datada de 10 de 2005, fez menção a várias cópias do laudo pericial, retificações, em que foi fixado o valor principal do processo em 319 mil, juros, e totalizando um montante de 577 mil, que não constam do presente processo. Que, na realidade, foi apresentado inicialmente um cálculo inicial e foi liberada a parcela em controvérsia, mas ele alega que ele apresentou todos os documentos da ação, mas por isso que eu coloquei esse ponto, que, na verdade, ele não colocou. Ele apresenta, então, esses documentos aqui, que eu relaciono, cópia do comprovante de retenção. No caso concreto, os documentos apresentados pelo contribuinte atestam apenas a existência da reclamatória trabalhista e comprovam que houve o levantamento de 414 mil, mas não comprovam o valor do imposto de renda retido declarado de 100 mil. Reforça tal argumento a própria informação da Justiça do Trabalho trazida pelo contribuinte, que o crédito liberado ao autor trata-se de valor incontroverso, sobre esse não há incidência de tributos fiscais, sendo que certo que no momento oportuno para a retenção será quando da liberação total do crédito exequente. Para a demonstração do seu direito, o contribuinte deveria ter apresentado os documentos contendo os demonstrativos com a discriminação das verbas deferidas, cálculos atualizados dos valores deferidos, cálculos das contribuições sociais e da retenção do imposto de renda elaborados pelo contador judicial e que foram homologados pela Justiça do Trabalho. Demonstrativo das verbas incontroversas e dos cálculos do INSS, imposto de renda, cujo valor foi levantado em 24 de 4 de 2006. Na sentença de 9 de 6 de 2000, a reclamação foi julgada procedente, em parte, condenando a reclamada a pagar ao reclamante as seguintes parcelas: horas extras, compensando-se os valores pagos, e comissões e reflexos. Dos autos não foram juntados os demonstrativos das verbas que foram consideradas incontroversas e que totalizaram um montante líquido de 414 mil, levantado pelo contribuinte. Assim sendo, em vista de que as verbas deferidas ao reclamante são de natureza tributável, tomando por base a sentença judicial trabalhista, não há como ser acolhido o pedido do contribuinte a retificação da declaração de ajuste anual apresentada para excluí-los do montante dos rendimentos tributáveis declarados, uma vez que as verbas levantadas são correspondentes à parcela em controvérsia da demanda trabalhista, elas têm a natureza tributável. A propósito, conversava que, em relação aos valores constantes no demonstrativo, no comprovante de retenção do imposto de renda, emitido pela Justiça do Trabalho, na diligência proposta, a unidade noticiou que o contribuinte informou na declaração de ajuste anual de exercício 2013-2012 o montante recebido da ação judicial trabalhista de 314 mil, com imposto de renda de 85.850. Registra ainda que, nos termos do artigo 12.5, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir da declaração de ajuste anual o valor de imposto de renda retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo. Também eu reproduzo aqui o artigo 87 do decreto 3.000. Então, em relação à comprovação da retenção do recolhimento do imposto de renda na fonte sobre o montante levantado no ano calendário de 2006, correspondente à parcela em controvérsia apreciada e deferida pela Justiça do Trabalho, tem-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do artigo 373, de um modo que não merece esperar o acórdão recolhido. Não sei se deu para entender, mas, na realidade, o recolhimento foi feito no final do procedimento lá, e ele se aproveita de 85 mil. Nessa declaração aqui de 2006, ele tinha se aproveitado da totalidade que era os 100 mil, que era o valor original, e o 135 foi corrigido. Ele se aproveita de 85 mil, sobrou 35 mil, dos 135 mil, então teria a diferença de 70 mil, né? Mas 60 mil.
Então, assim, no final ele quer que seja retificada a declaração, mas não é rendimento tributável, com base nos poucos elementos que a gente tem ali. Então, eu decidi, assim, por negar provimento ao recurso. Eu não sei qual a opinião de vocês, se deve ser acatado aquela parte que ele não considerou. Débora, assim, diante da situação fática, que a gente está vendo que, de fato, o contribuinte teve rendimentos tributáveis recebidos, você, com clareza, aponta que não tem elementos para distanciar esses valores da base de cálculo do tributo lançado. E ainda aponta que a própria Justiça não fala que não serão tributáveis, fala que não vai ter retenção porque vai ser retido depois. E aí, lá na frente, a gente já identifica que ele teve uma retenção maior e só se beneficiou de um pedaço. Eu acho que seria prudente, do contrário, a gente vai entender que a gente cobrou pelo menos 50 mil, né, que é essa diferença, 135,85, cobrou ela 2 vezes, né, recebeu uma lá e está cobrando aqui de novo. Então, assim, me parece que o adequado nesse caso não seria nada demais acolher em parte o pleito do contribuinte para aceitar essa diferença, né, entre o valor recolhido anteriormente e o valor atual. Quer dizer, e o valor recolhido e o valor em que ele já se beneficiou anteriormente, que a gente pode até ver aí, Rodrigo costuma ser o nosso calculista aí, ó. Rodrigo, vamos ver, 135, Débora. Teria que ver só 135, 855,69, menos 85,850,07. O que você acha, Débora? Eu agora lendo, presidente, eu acho que o senhor tem razão, porque na realidade ele comprova que ele sofreu a retenção, a unidade confirma que ele se aproveitou só de 85 mil, eu acho bem pertinente sua colocação, tanto é que eu estava lendo aqui, eu fiquei até na dúvida se a gente deveria dar ou não, mas eu concordo, eu acho que essa diferença, já que foi comprovadamente ele só se beneficiou de parte, essa diferença de 50 mil, não sei quanto que vai dar aí, eu acho que deve ser aproveitada aqui nesse caso. Porque ficou claro aqui, né, que da diligência, né, o fiscal mostrou ali que teve o desconto, a retenção, tal, o código de receita, tudinho. Minha dúvida foi depois se ele tinha se beneficiado disso em outra declaração, mas não, né? Acho que ficou evidente que só usou os 85 nessa declaração de 2013, né? Isso. Na diligência ele faz menção àquela ação trabalhista, ele falou que foram em 2 momentos, em 2013 e nessa de 2006. Não houve aproveitamento. Pelo menos ali eu transcrevi o teor da diligência, né? Então o contribuinte o auditor até fala, ele se beneficiou de 85 mil. E nessa declaração de 2013, não houve lançamento, então foi acatado os 85 mil. Então ficou a diferença aí que ele não se aproveitou, porque foi glosado totalmente aqui em 2006. Porque foi exatamente os 101 mil que ele tinha declarado, né? Foi glosado totalmente. Ok, senhor? Porque fica, né? É evidente que ele recolheu realmente, né? Que teve a retenção. Chegou a ver a diferença aí, Rodrigo? Quanto deu? Em 50.005,62. Senhores, considerações adicionais? A conselheira Débora, então, Débora, posso considerar que você está dando provimento parcial ao recurso voluntário para considerar procedente o aproveitamento da dedução a título de imposto de renda retido na fonte de R$ 50.005,62. Sim, presidente, eu concordo. Senhores, então vamos à votação. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Thiago? Acompanho, presidente. Não tá dando. Acompanho. Bom, agora que eu ouvi aqui. Rodrigo? Acompanho também, presidente.
Ok, senhores. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para considerar procedente o aproveitamento da dedução a título de imposto de renda retido na fonte de R$ 50.005,62. Processo seguinte, Cum ou Kim, relatoria do conselheiro Francisco Arita. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Está sem som, Guarita. O nome da recorrente é Cum ou Kim. Nesse caso, é mais um daqueles contribuintes que foram elencados naquela operação do Banco do Estado do Paraná com relação a bem com o Rio. Data de informação apresentada contra o lançamento que, apurando a omissão de rendimento, formalizou a engenharia secreta tributária no montante de R$ 3.207.306,07. Aí, no caso, o impugnante, ele entrou com vários questionamentos relacionados à autuação, onde ele arguiu que houve cessamento de direito de defesa, uma vez que a entrega do auto de fração se deu desacompanhada dos documentos que deram origem à ação fiscal, não obstante citar no termo de verificação fiscal. A omissão teria trazido prejuízo ao contraditório e ao devido processo legal. Alegou também que não houve ciência do termo de início da ação fiscal e da subsequente intimação. Ele também alegou, quanto às provas, sustentou que os documentos em língua estrangeira, sem a devida tradução, não podem servir de fundamentação à autuação. Ele arguiu que a decadência no crédito tributário referente à única 2001, e na mesma impugnação acusou a ausência de demonstrativo mensal da avaliação patrimonial. E no mérito, ele alegou a inexistência de comprovação da titularidade dos créditos da moeda estrangeira, como todos normalmente os beneficiários desse alegação dos recursos. Por outro lado, crédito de moeda tributária, não, segundo ele, por outro lado, crédito de moeda estrangeira não caracteriza gerador de imposto de renda, pois não consiste em disponibilidade econômica de renda proveniente, segundo a definição do artigo 43 do CTN, e, ao final, requereu a realização de perícia sobre o documento apresentado, desde logo, formulando questões. Ao julgar a impugnação, o órgão da instância decidiu que não assiste razão ao recorrente. Vamos então ao voto. Observe de novo que o recorrente, enquanto por sustentar basicamente as seguintes alegações. 1. Da decisão decorrida. Da nulidade da recordação por inconclusão da emenda publicada. Segundo o recorrente, a emenda, por não abordar todos os pontos da peça impugnatória, foi incompleta e obscura, passiva de nulidade do lançamento. Ao analisar a impugnação do então impugnante, comparando com o acordo ora em debate, percebe que, mesmo não tendo abordado explicitamente todos os questionamentos da impugnação na emenda, a decisão recorrida, no corpo de seu acordo, rebateu todos os apontados pelo contribuinte pertinente à atuação, não tendo por que se falar em nulidade do lançamento por essa porta de omissão na emenda. Até mesmo porque, se fosse o caso de nulidade, seria da decisão recorrida e não do lançamento. Além do mais, o recorrente foi genérico, não apontando especificamente qual foi o item omitido na emenda do acordo em ataque. Sobre ele tem alegações preliminares no método. Nas preliminares, o contribuinte alegou da ilegalidade das provas trazidas pelo exterior, pela autoridade policial ou pelo descumprimento do Tratado Internacional entre o Brasil e os Estados Unidos. Segundo o recorrente, as autoridades brasileiras, ao obter as informações provenientes do exterior, não seguiram os trâmites devidos para a quebra do sigilo bancário e para a troca de informações internacionais relacionadas ao contribuinte, pois a forma desastrada como foi deflagrada a operação policial com o objetivo de buscar documento estrangeiro veio a desrespeitar a tratado e convenções internacionais nos termos do decreto 3810 de 2001 e que, por consequência, essas supostas provas e informações apresentadas, por estar revestidas de flagrante ilegalidade, devem ser consideradas imprestáveis para o processo, tornando nulo de pleno direito o auto de fração em comando. Analisando os autos desse processo, mais especificamente as folhas 20 a 122, observam que foram seguidos pelo Justiça Federal do Brasil e pelos órgãos fiscalizadores todos os procedimentos necessários à obtenção de informações bancárias referentes à ação que desenvolveu em busca de referir informações. Por conta disso, considerando que o recorrente não apresentou nenhuma prova que viesse a refutar qualquer dos elementos apresentados ou procedimento adotado, não tem por que prosperar em sua alegação no tocante à falta de respeito aos tratados e convenções internacionais de que o Brasil é signatário no tocante à busca de informação ou à quebra de sigilos bancários. Sobre a preliminar da existência da planilha mensal de evolução patrimonial.
De acordo com o recorrente, como não consta nos autos uma planilha demonstrando a evolução patrimonial, não ficando demonstrado o quanto de rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, e tributáveis que exame na fonte, percebido mês a mês pelo contribuinte, bem como as sobras de recursos dos meses anteriores, que também não foram consideradas para análise da evolução patrimonial mensal, em total prejuízo à hora recorrente. De antemão, vou informar que a autuação se deu por omissão de rendimento por transição legal, onde a fiscalização, uma vez de posta as informações relativas à movimentação financeira do contribuinte no exterior, intimou a comprovar a origem do recurso existente em suas contas no exterior. E o contribuinte não logrou em comprovar que as referidas origens se tratavam de rendimentos já tributados, isentos ou não tributados. Em relação às alegações de que não existe planilha demonstrando evolução patrimonial, tem questão descabida. Haja visto fato que a autuação se deu por omissão de rendimento procedente de depósito existente em conta no exterior não declarado pelo contribuinte, sem que o mesmo, em sua declaração de rendimentos, anexa à folha 8 a 15, fizesse menção específica a esse rendimento existente no exterior, levando a crer que não existe relação entre os rendimentos suscitados e declarados pelo contribuinte e os objetos da autuação. No que respeito da não ciência do termo de iniciação fiscal e da intimação subsequente, da não observação pelo autor fiscal do prazo mínimo de 20 dias para a resposta à intimação e dos documentos na língua estrangeira. No caso, ele argumenta que, a partir do momento que recebeu alguém no prédio que não fosse a pessoa representada por ele, seria indevida, essa estimação não foi feita. Como também ele disse que a auditora fiscal teria que obedecer um prazo mínimo de 20 dias para poder a intimação inicial. Também argumenta que documentos em língua estrangeira também não teriam que ser traduzidos por tradutor regulamentar. Aí, nesse caso, ele questiona também o fato de documentos certo. No que diz respeito às intimações entregues para realizar o contribuinte, o recorrente, tem que assumir a CAF número 9, que menciona que é válida a citação da notificação por via portal realizada no domicílio do eleito pelo contribuinte, confirmado com a assinatura recebedora da correspondência, ainda que não seja representante legal do destinatário. No tocante à essência do prazo de 20 dias, na realidade, o decreto 3.000 fala em 20 dias, mas, no entanto, segundo a lei, artigo 19 da lei 34.758, pela medida provisória tal, esse prazo deverá ser de 5 dias úteis, não 20, como arguído pelo contribuinte, quando se tratar de informações que deveriam constar de registro contábil de declaração do contribuinte ao fisco. No caso, o lançamento se deu por omissão de remessa, exatamente porque caberia ao contribuinte ter declarado a referida movimentação financeira no exterior. Ademais, considerando que o recorrente não apresentou nova razão de defesa desses itens, a razão de decidir, nessa parte do recurso, os três de acordo recorrido, os quais transcrevam seguir. Sobre o cessamento de defesa por violação contraditória, não tem fundamento a alegação de nulidade por falta de recebimento do termo de intimação. Se a empresa brasileira corretora responsável pelo serviço de entrega portal atestou de deixar a correspondência no endereço do contribuinte, a pressão é de que o documento chegou às suas mãos. É relevante para o remetente, no caso físico, se a pessoa que assinou o aviso de recebimento era ou não empregado do condomínio. Esse problema, se exigir, pertence apenas à administração do condomínio e ao morador, e a eles e a ele deve ficar restrito. Aí, no que respeita ao prazo de 30 dias, fora o que eu mencionei, que o decreto não existe, seja 30 dias, a DJ também argumenta que o contribuinte, mesmo depois de estimação, terminou tendo mais do que 30 dias para se defender. Aí, no caso, no caso do documento em língua estrangeira, de prova ilícita, o lançamento não se baseou em prova obtida de forma irregular ou ilícita. A quebra do sigilo bancário foi determinada pela autoridade norte-americana competente e transferida à autoridade brasileira na forma de tratado internacional em vigor. E no Brasil, foi o Justiça Federal quem determinou o envio das remessas das mesmas informações, em especial a relativa à transferência e movimentação de recursos financeiros à Receita Federal. Portanto, não há nenhuma ilicitude na obtenção ou uso das informações que dão suporte ao lançamento. Certo? Aí, no que diz respeito às cópias documentadas como prova para a autuação fiscal e da prova ilícita. Nesse questionamento, o recorrente menciona que os laudos apresentados contêm uma série de falhas que os invalidariam como prova, além do fato que a obtenção das provas pelos entes públicos envolvidos não atenderam aos requisitos legais conforme os trechos do seu recurso. Certo? Então, considerando que os elementos apresentados pelos órgãos de investigação e pela Justiça Federal em si não apresentou nenhuma irregularidade que veio a macular, entendo que não cabe a esse conselho de recurso averiguar a autenticidade e o atendimento aos requisitos essenciais. No caso, a partir do momento em que o contribuinte não afastou a presunção de veracidade das provas apresentadas pelo fisco e pelos demais órgãos envolvidos,
Não vejo por que não otorgar devida credibilidade aos referidos laudos e elementos apresentados. Corroborando com esse entendimento, tem-se o acordo 9202, 008-154, de 22 de agosto de 2019, da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o fundamento adoto como razões de decidir. Na realidade, esse acordo fala exatamente o que mencionei. Ou seja, caberia ao contribuinte ter contestado especificamente a ilegalidade das provas apresentadas. No que diz respeito ao cerceamento de lei de defesa. Sim, só concluindo aqui a parte. De tais documentos gozam de presunção de veracidade, segundo esse acordo, e legitimidade, que não foi legida em momento algum pelo contribuinte, razão pela qual entendo manter a confiabilidade do laudo nele apresentado, constantes. Desse modo, eles que vêm. Sobre o cerceamento de lei de defesa. Sobre esse questionamento, o recorrente alega que caberia a autuação, por ocasião dos procedimentos iniciais, ter apresentado todos os elementos de prova de que dispunha à época, pois somente assim poderia se defender das acusações a ele impostas. Analisando as peças apostadas aos autos, percebe que a fiscalização de posse dos elementos judiciários apresentados pelos órgãos de investigação intimou o contribuinte a se manifestar sobre as acusações a ele atribuídas. Uma vez não recebida a devida justificativa, a fiscalização elaborou o presente auto-infração, formalizando-o através do processo em comenta, cuja ciência foi dada ao contribuinte, assegurando todas as garantias constitucionais do contraditório da precisa, disponibilizando, além dos elementos básicos constantes do auto-infração, cópia do referido processo, caso solicitado pelo contribuinte, onde consta todos os elementos inerentes à autuação. Portanto, tendo a autuação sido efetuada com atendimento a todo requisito previsto no PAF, onde a auto-infração contém todas as exigências legais que regem o processo em questão, trazendo, portanto, informações obrigatórias previstas no inciso do artigo 10 do PAF, e principalmente aqui é necessário para que se estabeleça o contraditório entre defesa do autuado, não tem por que se falar em nulidade do procedimento. Certo? Aí... sim, sobre a extinção do que é tributado pela decadência, porque a autuação foi no ano calendário 2001, 2002, 2003. Como a formalização do auto-infração se deu só em 2006, ele acredita que os lançamentos efetuados com base em 2001 estariam decaídos. Analisando os autos desse processo, tem-se que o lançamento se aperfeiçoou com excelência de auto-infração pelo contribuinte que ocorreu em 27 de 11 de 2006. No caso, vezes que as operações ocorrendo decorrendo no calendário 2001, conforme arguido pelo recorrente, não foram atingidas pela decadência, pois, considerando-se que o fato gerador de imposto de renda da pessoa física se aperfeiçoou em 31 de 12 de 2001, a contagem do prazo decadência deveria começar a partir de 1 de 1 de 2012, cujo prazo final seria em 31 de dezembro de 2006, portanto, dentro do prazo de 5 anos para a efetivação do lançamento, não assistindo, portanto, razão recorrente no sentido de alegar a decadência do crédito tributário. No que diz respeito ao mérito, ele argumenta sobre a inexistência de ilícito pela falta de comprovação de titularidade do remetente e beneficiário do recebimento de crédito em moeda estrangeira e da inocorrente fase gerador. A demonstração de satisfação, o recorrente afirma que a fiscalização não conseguiu comprovar que o mesmo foi recebedor remetente ordenando de remessa de divisão exterior e que as provas apresentadas são todas frágeis e que não vinculam referir valores à pessoa recorrente. Como também argumenta que o auto-infração foi baseado em presumíveis indícios de omissão de rendimento, sem que ficasse provado ou demonstrado nos autos o elo de ligação entre os valores omitidos e o seu respectivo crédito, e que não houve a comprovação de omissão de rendimento pelo fisco, conforme o trecho do seu recurso a seguir apresentado. Exposto nessas últimas insurgências, percebe que a lei genérica repisa os mesmos argumentos apresentados por ocasião de impugnação, como também termina por insistir no mesmo elemento da situação utilizado no decorrer todo do recurso, onde, basicamente, reafirmam o caráter de legalidade das provas usadas pela autuação, por ocasião da elaboração da autuação, e que deverá toda a autuação ser nula pelas questões suscitadas. Aí, no caso, como ele repisou os argumentos, eu vou usar, nesse aqui, o parágrafo 3º do artigo 57 do CAF, ou seja, nessa parte eu vou usar, então, o fundamento apresentado nessa militância, também de acordo com o time desse jogador, também adota como razão decidir o que faz contra a extinção dos três pertinentes na referida decisão a seguir apresentada. Sobre o valor monetário inferior, o impugnante nega ter feito ou ser beneficiário de qualquer remessa de valores à instituição financeira dos Estados Unidos. Vale dizer, nega o afirmado ou a autuação, aventando a possibilidade, inclusive, de ser homônimo. A controvérsia, portanto, gira em torno do exame de prova reunido pela infração. A par dessa alegação, sustenta que crédito em moeda estrangeira não caracteriza um fato gerador de imposto de renda. O lançamento baseou-se em informações obtidas
pela Polícia Federal e por Procuração de Justiça, autorizando transferência de dados relacionados com a investigação levada a cabo no Banco do Estado, na qual se apurava remessas legais de vida para o exterior. No relatório enviado à Receita Federal, baseado em informações oriundas da autoridade norte-americana, e, sobretudo, no documento das folhas 76 e 78, constava o nome contribuinte como sendo beneficiário de várias transferências de valores, dos montantes, respectivamente, 548, 278,12, 1.556 e 260, dos anos 2001, 2002 e 2003, feitas em contas mantidas dos bancos Mercantes e MTB Hudson. No caso do exame, as informações são respaldadas por documento recolhido na instituição financeira norte-americana objeto de investigação, nos quais há indicação clara do impugnado como beneficiário da transferência de recursos, as folhas 76 a 78. De tanto que não se está aqui a discutir a licitude do recurso ou das remessas, nem a afirmar a prática de qualquer fraude, porque esse fato é relevante do ponto de vista de tributação. O que interessa é a vinculação do dinheiro com a pessoa do contribuinte. Por fim, certo? Não procede a alegação de que o recurso no exterior não tem aptidão para caracterizar a fase geral do imposto de renda. A legislação desse tributo prevê, ao contrário do que supõe o impugnante, a possibilidade de tributar no país rendimento oferido no exterior, desde que a pessoa que os oferiu tenha residência no Brasil e aqui seja contribui no imposto de renda. Nessa hipótese, a esses rendimentos oferidos no exterior se aplicam as mesmas regras de tributação e as mesmas presunções legais que estão sujeitos a rendimentos oferidos no país. Quanto à solicitação de juntar documentos, perícia, diligência ou provas, além de serem temporâneas, a solicitação, folheando os autos processos, a exceção do acordo do decreto apresentado, que está do acordo com o Presidente das Estados Unidos, note que não foram anexados pelo recorrente nenhum novo elemento de prova a ser analisado. Portanto, que diz respeito à solicitação de prova, entendo não ser razoável o atendimento da solicitação. Pois, conforme mencionado, além do contribuinte não apresentar o referente elemento desse recurso, precluiu seu direito à apresentação, por dever ter sido apresentado por ocasião da impugnação ao lançamento. Aí, no caso, ele fala também sobre, ele apresentou várias decisões administrativas e judiciais que dariam razão a ele. Mas, no caso, esse é assunto pacificado no nosso tribunal, de que essas decisões, a não ser que elas sejam no caso específico dele, não, ou seja simulado, não vincula a decisão do CAF. Por todo exposto e por tudo que consta dos autos, conheço o plano de recurso para negar o provimento. Senhores, considerações? Caso já conhecido pela nossa turma, acredito também aí pelo Tiago, né, nas turmas em que atuou, caso relacionado lá a Beacon Hill, Operação Beacon Hill. Se ninguém tem nenhuma consideração, basicamente os argumentos são os que sempre ocorrem, né, em processo dessa natureza. Então, pelo menos, fora o Tiago aí, que eu não sei se ele já teve contato, certamente que teve pelo tempo que já atua no CAF, mas para a gente não é muita novidade, a gente sempre segue acompanhando no sentido aí proposto pelo conselheiro relator. Alguém quer fazer alguma consideração, em particular o Tiago? Quer perguntar alguma coisa? Podemos ir para o voto, Tiago? Ok, senhores. Então, o conselheiro relator, negando provimento ao recurso voluntário, formalizado nos autos do processo final 2027 do CUM ou KIM. Por favor, como vota o conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Fernando? Acompanhe, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário, item 90. Senhores, chegaríamos ao item 91, são 12h14. O que vocês sugerem? Vamos parar para o almoço e voltar lá, como de sempre, às 15 para as 2, pode ser? Presidente, Pode ser. 91 é aquele que pedi para retirar de pauta. Não. Ah, tá bom. Então, eu esqueci de anotar aqui. É igual o anterior aqui do conselheiro relator, realmente, o Douglas já tinha me pedido para tirar de pauta. Mas, nesse caso, esse volta para a reunião subsequente, não é isso, Douglas? Não, presidente, ele tangencia aquela questão do... Tá certo. Deixa eu ver aqui.
Era o 91. né? Processo de retirada de pauta por determinação do presidente. O conselheiro relator informou anteriormente à reunião a possibilidade de relatar o processo em razão... Deixa eu ver aqui. Em razão do tema em discussão tangenciar a incidência de imposto sobre juros compensatórios, demanda que se encontra suspensa, com tramitação suspensa por determinação do STF, tema 808 do RE 855091. Os autos não retornarão automaticamente para a sessão subsequente, devendo ser devolvidos ao DIPRO para sobrestamento. Então, ficou assim o 91, tá bom, senhores? O 92 seria da conselheira Débora, e aí eu proponho que a gente pare agora e retorne às 15 para as 2. Pode ser, senhores? Todos de acordo? De acordo. E aí nós vamos retornar a parte da tarde com a pauta da tarde, porque são processos, em tese, mais simples, embora os processos que faltam agora para a sessão, agora, para essa parte da manhã, ainda seriam um processo um pouco mais simples, mas a gente tem uma sustentação oral que é relativa ao último processo da pauta da tarde. Então, a gente vai começar pelo último processo, fazer a pauta da tarde, e depois a gente retoma para concluir esse da pauta da manhã. Tudo bem? Senhora Patrícia, por favor, que nos acompanha pelo carro, solicito parar a gravação neste momento.